E bom, eu recebo no meu consultório, né, pacientes especificamente com boca seca que ainda não têm um diagnóstico reumatológico estabelecido. E a gente sabe, né, me corrija inclusive se eu estiver errado, que os quadros reumatológicos podem abrir com diversos tipos de sintoma, inclusive às vezes eventualmente com a própria boca seca. Eu começo toda essa investigação fazendo uma boa anamnese, né, que é a nossa entrevista com o paciente, um exame físico detalhado da parte otorrinolaringológica, passo um nasofibroscópio para entender se tem alguma outra causa local ali. Muitas vezes a gente pode solicitar um exame de cialometria, que é tentar quantificar a produção de saliva desse paciente. Solicitamos alguns exames de imagem também locais, como ultrassom das glândulas salivares, ou até uma cialografia. E aí, quando eu não consigo chegar a uma conclusão, muitas vezes a gente indica uma biópsia ali da região da mucosa para tentar chegar no diagnóstico. E você, além desses passos que eu coloquei, o que mais, na visão de um reumatologista, é solicitado para tentar fechar o diagnóstico da doença autoimune ou da doença ou de Sjögren propriamente dita? Perfeito. Então, sempre eu cito que para poder realmente fechar o diagnóstico reumatológico, a gente tem que imaginar realmente um quebra-cabeça. Então, a gente tem várias pecinhas soltas, né? E a gente tem que saber quais peças pedir e como enxergar essas peças naquele contexto todo do paciente. Você já, no exemplo, ficou vários e vários itens importantes, né, no diagnóstico da doença de Sjögren. A anamnese é extremamente importante, o exame clínico é muito importante. E o exame laboratorial é um exame também que nós, reumatologistas, usamos muito, né? Então, tem alguns marcadores, como, por exemplo, o FAN, o anti-Rho, o anti-LA, o fator reumatoide, por exemplo, e entre outros, como a eletroforese de proteínas, que são muito, né, importantes para o diagnóstico do Sjögren. Tá? Além disso, a gente sempre pede ajuda, né? Além do torrino, quando já encaminhou, como é o caso do Bruno, que é excelente, mas a gente pede também ajuda do oftalmologista, né? O oftalmologista que vai fazer exames complementares, como o teste de Schirmer, né? Até mesmo o Ocular Staining Score, para avaliar o quanto que tem de produção de lágrima na olho do paciente, como também se já tem algum machucadinho, seja na córnea ou na conjuntiva, com esses exames. E aí, acho que a maior parte dos exames mais relevantes você até citou já, né? Que são os exames como ultrassons de glândulas salivares, que inclusive devem entrar no próximo critério classificatório de Sjögren, né? Porque ele melhora a acurácia, inclusive, do diagnóstico. A celometria é tão importante, dentre os outros que você citou. E terminando aí a biópsia, né? Que é o padrão ouro para o diagnóstico, né? A gente nem sempre pede, tem situações que a gente consegue fechar realmente o diagnóstico sem a biópsia, mas sempre que ela presente, tanto ajuda no diagnóstico como também no prognóstico, ou seja, o quanto que a gente tem que ficar atento com aquele paciente em relação à sua evolução, né? Então, a biópsia também traz esse dado para a gente.